Oi, o vídeo de hoje é sobre como é o meu posicionamento político. Então, eu vou contar um pouco, talvez muito, da minha trajetória de pensamento político. Na minha infância, eu era uma ameba. Eu digo isso porque o meu irmão, ele sempre foi muito crítico. Ele sempre foi muito politizado, sabe? E na minha época eu comia terra na idade dele. Então, por isso que eu digo que eu era uma ameba. E na adolescência eu tinha contato com a minha bolha, né? Que era de pessoas brancas, cristãs, pessoas mais velhas. Na minha adolescência eu convivi muito com pessoas mais velhas do que eu. Então, discursos como feminista é mulher que não se depila, aborto é pecado e coisas do gênero era muito comum e eram abordadas de formas muito estereotipadas e superficiais. Nessa época eu nem tinha contato com a parte econômica, não, era a parte mais social mesmo. E aí, no ensino médio, com os meus neurônios fritando à torta direita, estava questionando tudo e todos, sabe? Naquela fase bem complexa mesmo, eu conheci a sociologia de verdade, né? No primeiro ano, não ligava muito, no segundo que eu realmente fui tentar entender. E na época a gente estudou sobre vários assuntos, eu já vinha desde do final do ensino fundamental, no primeiro ano, já mudando alguns pensamentos, já criticando algumas coisas, mas ainda sem entender muito direito. Por exemplo, meus posts, um pouco antes do segundo ano, um pouco antes não, como eu falei, né? Desse final do ensino médio, primeiro ano, eles já estavam muito feministas, já estavam assim com um pensamento muito bacana, sabe? E daí eu concordava com aquilo tudo que eu tava postando, mas ainda não entendia como um movimento, como algo específico. Isso eu fui compreender depois de muito tempo, que eu me vi como uma mulher feminista, e fui rever os meus posts. E é muito bacana ver isso, que o meu pensamento como feminista, ele foi sendo criado, sabe? Não foi de uma hora pra outra. E aí, teve um trabalho que o professor passou, onde ele dividiu os grupos na sala e cada grupo ficou responsável por um movimento social. Movimento negro, feminismo, MST, movimento indígena e tal. E o meu foi o movimento negro, aprendi muito naquele trabalho, mas o que mais me impactou foi o trabalho sobre o movimento feminista. O grupo, ele conseguiu abordar de uma maneira tão prática e simples, sabe, entendível, mas não superficial. Foi um trabalho muito bacana. E no final daquele trabalho, eu olhei assim, fiquei pensando e falei, cara, eu sou uma mulher feminista. Então, a partir daquele dia, eu me vi como uma mulher feminista. Então, eu entendi que feminismo não tinha nada a ver com mulher que não se depilava, feminismo não tinha nada a ver com mulher que vivia batendo em homem, ou com abortos diários, porque o que se prega nesse antifeminismo é isso, né? Que as mulheres fazem abortos 2 vezes no dia. Enfim. Então, eu compreendi tudo aquilo. Só que, claro que meu primeiro contato com o feminismo tinha que ser o liberal. Mas esse é um assunto pra gente conversar em outro vídeo. Depois, né, que eu fui entendendo, eu me considerei, me vi como uma pessoa de esquerda. E aí nessa fase, nessa mesma época, eu gostava de um carinha que ele era muito politizado para a idade. Então a gente conversava muito, ele me ensinou demais sobre política. Em 2016, 17, 18, eu fui para todos os protestos que eu consegui. Foi minha fase mais ativa, sabe? De debater, de ir atrás, de estar ali nos movimentos, de deixar a minha voz ser ouvida, sabe? Então foi uma fase muito bacana, onde eu tinha tempo, eu queria muito hoje em dia poder fazer tudo isso,
mas o tempo realmente não permite. E foi nesse período também que eu comecei a estudar a parte econômica, a parte geopolítica e tudo mais, a compreender melhor sobre o capitalismo malvadão versus o comunismo malvadão e tananã. Então eu me aprofundei mais ainda nesses paranauês. E aí, hoje, em 2022, eu me encontro no seguinte cenário. Vamos lá conversar sobre 2022, sobre a atualidade da minha vida de pensamento político. De forma social, sempre que possível, eu tento participar dos movimentos, converso, debato, explico para as pessoas que não conhecem. E assim, parece que é muita coisa, né? Movimento feminista, LGBT, MST, indígena. Ainda se a gente for colocar aqui, né, as pessoas com deficiência, cara, é muita coisa. É muita minoria. E mesmo assim nós não estamos no topo, mas chegaremos lá. Então, hoje em dia o que eu consigo fazer é isso. E na parte econômica, eu tenho estudado bastante sobre ecossocialismo, mas eu não vou me atrever a falar sobre isso. A única coisa que vou falar assim de forma bem esdrúxula sobre ele é que o ecossocialismo é uma alternativa que propõe economia que visa a parte social e equilíbrio ecológico. E aí eu deixo por vocês, né, estudar mais. E já deixo uma referência ótima aqui, que é a Sabrina do Tese 11. Sabrina Fernandes, do Tese 11. É um canal que eu sou apaixonada, aquela mulher é incrível. Então eu tenho estudado bastante sobre isso, na parte econômica. E é isso. Tô lá, tô no caminho de estudar mais ainda pra me aprofundar, porque o socialismo eu conheci tem o quê? Acho que uns 2 anos. E não tive ainda tempo de realmente parar tudo e estudar cabulosamente. Mas eu tenho estudado aos pouquinhos. Então é isso. Eu sou de esquerda, eu acredito e apoio muito os movimentos sociais. Estou estudando, continuo e sempre estarei estudando sobre política para me entender, né, em algum lugar, entender qual é o meu lugar nesse espaço e também conseguir concretizar o que eu acredito. Mas eu acredito no povo, eu acredito no SUS funcionando em sua plenitude, eu acredito no proletariado, acredito na demarcação de terras, na taxação de grandes fortunas, na segurança desmilitarizada, acredito na soberania alimentar, na legalização do aborto em um país laico, na renovação energética, né, em novas formas de se produzir. Eu acredito na proteção ambiental, eu acredito num país melhor, eu acredito em muita coisa onde poderia tornar o país ser um lugar melhor para viver, porque eu amo esse lugar, eu amo o Brasil e vou defender e vou lutar ao que estiver ao meu alcance, da forma que conseguir. Hoje em dia, conversando com vocês, tentando cada vez mais criar essa rede onde as pessoas se conscientizem de diversas formas, principalmente política, para poder eleger políticos sérios, políticos que estão dispostos a mudar o Brasil, a criar políticas públicas efetivas e contra essa corrupção toda que a gente tem vivido desde sempre, não é mesmo? E convido você a compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam ampliar seu leque sobre política, que ainda tem aquele pensamento que política é besteira, que política não se discute, porque política tá em tudo. Política é tudo, é necessário debater, é necessário colocar em pauta assim. Então, é isso. Eu te convido também a me seguir lá no Twitter e também nas outras redes sociais, Ecoreflexo, além de se inscrever no meu canal, que você não tá inscrito, cara. Como assim? Vou te contar, viu? E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Grande beijo. Tchau.